E o tema central é parasitoses intestinais. E a missão dessa nossa análise profunda é justamente decodificar como esses profissionais são treinados para atuar quase como detetives, né? Investigadores numa caçada biológica atrás de invasores silenciosos. Perfeito, porque lendo o material fica claro que isso passa longe de ser só um catálogo exaustivo de vermes tropicais. É, na verdade, um manual de detecção de casos criminais operando dentro do corpo humano. Essa comparação com a engenharia, que surgiu no começo, ilustra perfeitamente a barreira mental que os médicos em treinamento precisam quebrar. O diagnóstico visual e direto raramente se aplica nesse campo parasitológico. Faz sentido. A pista nem sempre está onde o problema começou. Exatamente. O foco central do treinamento médico não está em memorizar infinitas listas de nomes científicos em latim, mas sim em compreender a biologia profunda da invasão celular. O corpo humano vai acionar respostas bioquímicas absurdamente específicas, dependendo da estrutura física de quem está invadindo. Então, uma inflamação isolada no pulmão ou, sei lá, uma marca na perna podem ser os únicos vestígios visíveis de um ataque que vai acabar no trato digestivo. São esses invasores. O material divide essas ameaças biológicas em duas grandes frentes operacionais, que funcionam de formas radicalmente diferentes. De um lado, a gente tem os eumintos e do outro, os protozoários. Certo. E lendo sobre os eumintos, a complexidade é espantosa. Eles são descritos no texto como organismos pluricelulares. São seres enormes e complexos quando a gente compara o nível celular. Gigantes. E o ciclo de vida biológico de um euminto parece um roteiro militar milimétrico. Tudo começa com um ovo microscópico. Que, pelo que eu entendi, ao ser ingerido ou absorvido, se desenvolve numa larva invasiva, certo? Isso mesmo. Essa larva amadurece para o verme adulto que parasita ativamente o intestino, consome nutrientes e produz uma nova geração massiva de ovos. E aí utiliza as fezes do hospedeiro como veículo de eliminação para recomeçar o ciclo no meio ambiente. É uma fábrica de reprodução. E dentro desse guarda-chuva imenso, o material cita os plateumintos, que são os causadores históricos de doenças graves como a esquistossomose e a tenise, e também os nemateumintos. Que englobam a ascaridíase e a estrongiloidíase, exato. E o tamanho avantajado desses invasores pluricelulares dita a dinâmica completa de como o nosso sistema de defesa tenta contra-atacar. Como assim? O corpo percebe pelo tamanho? Sim, porque organismos desse porte não conseguem se camuflar de forma eficiente por longos períodos. O corpo detecta a invasão e aciona um processo laboratorial que o manual descreve como eosinofilia. Ah, Põe o eosinofilia. galão. Esse é um conceito biológico vital no material, né? Vital. Pensa assim, as células de defesa convencionais, como os macrófagos, são projetadas para engolir bactérias ou vírus. Elas não têm tamanho físico para engolir um euminto vivo e multicelular. Caramba, claro. É como tentar engolir um trem. Exato. Então, como adaptação, o sistema imunológico dispara a produção do anticorpo IgE, que serve para marcar quimicamente a superfície do invasor. E essa marcação atrai os eosinófilos, certo? Aí você deixou o texto celular descreve eles e quase a xícara como uma no braço artilharia do... pesada. É a analogia Olha lá. perfeita. Eles cercam o verme complexo e despejam toxinas e proteínas letais diretamente sobre ele para tentar corroer a estrutura de fora para dentro. Portanto, um número elevado de eosinófilos e IgE no sangue é a assinatura biológica fortíssima de que o corpo está lutando contra os eumintos. Uau! O que contrasta de forma drástica com o comportamento da segunda categoria de invasores. O grande foco no território dos protozoários, detalhado nas notas clínicas, é a Giardia lamblia. Sim, a famosa Giardia, que age de um jeito totalmente invisível. Analisando a estrutura física e biológica dessa infecção, o ciclo da Giardia me lembrou muito a ideia de cápsulas de fuga espaciais. Cápsulas de fuga, gostei. Como assim? É que o contágio tem início na ingestão do chamado cisto maduro. E o texto descreve isso como um organismo protegido por uma blindagem estrutural super espessa. Certo, que permite que ele sobreviva num ambiente externo que é totalmente hostil. Exatamente. Fica lá flutuando inerte em poças de água contaminada ou na superfície de alimentos mal lavados, e aí, quando ocorre a ingestão e esse cisto blindado atinge a temperatura e o pH perfeitos do nosso intestino delgado, ocorre a quebra da carapaça. O desembarque, digamos assim. Isso. O parasita acorda, muda para a forma de trofozoito ativo,
agarra-se à parede intestinal e inicia um ritmo alucinante de multiplicação celular. É fascinante. A formação dessa parede cística é a verdadeira obra-prima evolutiva que permite a continuidade da transmissão fecal-oral pelo mundo todo. A blindagem é tão eficiente que chega a resistir ao cloro da água, né? Resiste até às concentrações padrão de cloro usadas em alguns processos de tratamento de água municipal. Mas a diferença clínica invisível em relação aos grandes vermes é o comportamento imunológico silencioso, porque a Giardia é unicelular e muito simples. Exato, é um protozoário elementar. Como a ação dela, na esmagadora maioria dos casos, não envolve rasgar tecidos corporais profundos ou invadir músculos, aquele alarme sistêmico pracional IgE simplesmente não toca. Ah, então não tem eosinofilia. Nenhuma. Uma infecção clássica e pesada por Giardia vai manter o exame de eosinófilos do paciente em níveis completamente normais. E essa diferença fisiológica permite ao médico treinado eliminar 50% das possibilidades suspeitas, lendo apenas o padrão inflamatório de um exame de sangue rotineiro. Certo, mas se a leitura do sangue entrega apenas evidências circunstanciais, a comprovação cabal e fotográfica do invasor deveria vir do foco clássico da medicina gastrointestinal, que é o exame parasitológico de fezes, o famoso EPF. E aí é que as coisas complicam no material. Muito. O problema é que os dados de sensibilidade apontados pelo documento derrubam qualquer sensação de segurança tecnológica. A taxa de acerto é incrivelmente baixa. Sim, é uma das grandes pegadinhas do diagnóstico. As diretrizes do manual exigem que o paciente colete amostras biológicas seriadas. E tem que ser estritamente em dias alternados, juntando 3 coletas separadas. E o objetivo desse esforço monumental é subir a probabilidade de acerto para um limite de apenas 31%. 31% com 3 amostras? É frustrante. E as exigências técnicas são brutais. O paciente precisa de recipiente próprio, imaculado, para não causar falsa contaminação da amostra. Deve extrair quantidades rigorosas de 20 a 30 gramas, precisa armazenar tudo sem exceder 24 horas e ainda suspender o uso de antiácidos comuns. E mesmo fazendo tudo isso de forma perfeita, pode dar negativo. Exato. Diante de um exame clássico que dá um trabalho gigantesco para o paciente e falha em detectar o invasor em praticamente 70% das tentativas, eu fiquei pensando, os médicos não estão basicamente tirando 3 fotografias no escuro da cena de um crime e torcendo puramente por o invasor passar rastejando bem na hora do flash? Essa estatística cruel reflete a biologia intermitente da infecção. A eliminação de material biológico, como os ovos e aqueles cistos espaciais pelas fezes, obedece a um ritmo irregular e não a uma torneira contínua. Ah, então não é o tempo todo que o parasita está saindo. Não. O organismo pode eliminar centenas de milhares de parasitas viáveis num ciclo de 24 horas e, na janela do dia seguinte, a eliminação ser quase indetectável no laboratório. O fracasso desses 70% impulsiona a busca por ferramentas alternativas que o treinamento menciona. Como o PCR, por exemplo? Sim, ao uso do exame molecular de PCR, que não procura visualizar a cápsula em si, mas caça fragmentos minúsculos do código de DNA deixado pelo parasita. Há também a pesquisa de antígenos, focada em rastrear proteínas secretadas. O material também fala de aspirado duodenal, né? Isso, uma intervenção extrema, utilizando a endoscopia para coletar fluidos diretamente na parede viva do intestino. Mas, devido ao elevado custo e ausência em postos de atenção primária, o clássico EPF ainda domina a triagem nacional. Entendi. Mas se o exame primário disponível na maioria das emergências tem essa margem colossal de falsos negativos estruturais, um laudo impresso com ausência de parasitas não exclui absolutamente nada do diagnóstico real. O médico na linha de frente fica de olhos vendados se depender só do laboratório. E é exatamente essa limitação técnica que constrói a base do raciocínio clínico ensinado aos residentes. Quando um paciente relata um histórico epidemiológico que cruza perfeitamente com contaminação em área de risco e manifesta um quadro clínico crônico de desnutrição ou diarreia cíclica, aquele papel impresso do laboratório negativo é colocado em segundo plano. O médico investigativo precisa cruzar achados que aparentemente pertencem a órgãos distintos. Perfeito, o que nos leva direto para os estudos de casos reais do documento, onde a junção de achados bizarros ilustram o nível de dano físico interno. Nossos casos clínicos são impressionantes. O primeiro quadro destrincha o caso do JCA, um auxiliar de pedreiro com 21 anos morando em Recife.
Ele busca uma emergência queixando-se de falta de ar profunda há 48 horas e tosse seca frequente. E o médico nota sintomas bem específicos de via aérea. Na porta, lá na Ele portadeira. identifica sibilos na respiração pulmonar, aquele chiado fechei tudo asmático aqui. clássico de canos respiratórios entupicos. Mas uma investigação apurada da semana anterior relata que ele desenvolveu lesões avermelhadas na pele, lesões que coçavam furiosamente. Que desenhavam trilhas, não é? Exato, desenhando trilhas tortuosas que lembram o contorno físico de larvas rastejando pela carne da perna, evoluindo para a região das coxas e glúteos. Tem que ir na marinha Um tarde, teste né? serpentiforme acompanhado Eu de acho que se diarreia você for com posterior, uma aluno no braço, é mais infiltrado rápido do que eu. visível no raio-x do pulmão e uma taxa explosiva de 15% de eosinófilos no sangue. Uma junção de fatores que parece não fazer Hã? sentido. Nenhuma. Falta de ar aguda, Tem que ser inflamação cedo, nas duas severa horas. nos alvéolos pulmonares e um labirinto vermelho se movendo pela pele externa. Como é que Vai uma dormir, então. patologia que vive de Olha. infectar o intestino começa gerando É. uma parada respiratória? É assustador. É. 9h40. Mas esse histórico desmonta aquele conceito popular de que um parasita intestinal fica restrito à barriga. O caso clínico evidencia o ciclo de agressão conhecido Ela não dormiu à como noite? ciclo pulmonar de Loss. Aquele rash serpentiforme Toda hora- na perna, toda hora é de a quanto larva tempo? entrando, Sim, é a trilha física deixada por larvas infectantes de nemateumintos, frequentemente da espécie Strongyloides stercoralis ou de Ancylostomidídeos. Elas possuem enzimas ativas capazes de penetrar na epiderme humana intacta. O jovem não ingeriu comida com ovos. Ele pisou ou sentou sobre solo infestado e as larvas cavaram espaço para dentro. nossa. E elas vão direto para o pulmão. Uma vez sob a pele, o objetivo instintivo delas não é ficar ali. Elas procuram e perfuram microvasos sanguíneos, caem no sistema venoso e são bombeadas passivamente pelo ritmo do coração diretamente para os pulmões. E para continuar o ciclo de maturidade orgânica e chegar à garganta, essas larvas precisam sair do fluxo sanguíneo e entrar no espaço aéreo dos pulmões. Peraí, então elas rasgam o pulmão por dentro? Basicamente, elas rompem fisicamente o tecido fino dos capilares pulmonares, despejando microhemorragias nos alvéolos. Que é um rasgo físico que dispara uma reação alérgica fulminante, provocando o fechamento brônquico e a asma súbita, que levou o pedreiro à emergência? Exatamente. O corpo envia a cavalaria, os eosinófilos, formando essa inflamação estrondosa no pulmão, o que justifica os 15% no sangue. Diante da inflamação e das larvas rastejando nas vias respiratórias, o paciente tosse. E ao tossir, Ao tosser, expulsa mecanicamente essas larvas montanha acima, pela traqueia inflamada, alcançando a glote na garganta. E aí, um simples movimento inconsciente de deglutição empurra todas elas de volta pelo esôfago. uau, e engole de volta para o trato digestivo. Isso. É assim que alcançam finalmente o habitat natural no intestino, amadurecendo em vermes adultos. A parada cardiorrespiratória é meramente um degrau arquitetônico obrigatório no amadurecimento deles. A quantidade de tecidos saudáveis rasgados nesse roteiro demonstra a brutalidade da infecção, mas a violência ganha contornos ainda piores num segundo caso estudado no material. O paciente João, um idoso de 60 anos, acometido não por vermes, mas pelo agente biológico que causa disenteria profunda. A famosa ameba. Isso. O João abre o quadro com diarreia aguda, que logo passa a expurgar sangue vivo e muito muco para fora do corpo, num cenário de calafrios sistêmicos e febre agressiva. A infecção ultrapassa a barreira do intestino e exames revelam que a doença colonizou órgãos remotos, induzindo a formação de abscessos cheios de tecidos mortos no pulmão e no fígado do paciente. E o laudo revela a entamoeba histolítica. E o nome já diz tudo, né? Entrega toda a biologia da invasão. O termo histolítica significa de forma literal organismo que dissolve tecidos vivos. Ao contrário da estratégia de parasitas que se comportam apenas como aproveitadores de comida digerida, esta ameba secreta moléculas corrosivas potentes que perfuram células epiteliais saudáveis da membrana intestinal humana. Então aquele sangue evacuado pelo João reflete a parede da barriga desmanchando. Sim, criando minúsculas perfurações parecidas com botões de camisa. E o ápice do terror clínico acontece se a ameba roer os tecidos em profundidade suficiente para alcançar os capilares sanguíneos.
Ela contamina o sangue e pega uma carona na veia porta, um vaso de altíssima velocidade que descarga o sangue rumo ao fígado. E chegando lá, ela estaciona e continua destruindo? Estacionada na engrenagem viva do fígado, a ameba reativa suas moléculas de corrosão e necrosa volumes gigantes de tecido hepático, abrindo buracos de abscessos letais. Se ignorada, se ramifica e alcança a estrutura fina do pulmão. É a chamada disseminação hematógena celular. O choque provocado pelos vermes arrebentando alvéolos e essas colônias de amebas, dizimando células do fígado, constrói um pesadelo sistêmico. Toda parasitose começa a soar como uma sentença violenta. Mas é aí que o material contrasta esse cenário com um parasita totalmente diferente, que opta pela não agressão tecidual. A nossa cápsula de resistência inicial, a causadora da giardíase. Exato. A biologia comportamental da giardia diverge radicalmente. É apontada nos levantamentos globais como incrivelmente comum, muito ligada à falta de asepsia higiênica, e a estratégia dela é pacífica. Ela recusa invadir camadas viscerais ou sangue circulante, fica intacta no lúmen do intestino. E tem uma estatística que domina as salas clínicas. De cada 100 pacientes contaminados engolindo o cisto resistente, assombrosos 90% carregam a infecção sem registrar nenhum sintoma visível. São os assintomáticos silenciosos. O nosso fluxo digestivo segura a taxa reprodutiva sob rédeas curtas. O drama se concentra nos 10% restantes. Que é quem desenvolve a agressiva síndrome desabsortiva. E mesmo sem agressão física de rasgar tecido, o dano é feio, né? Muito feio. O trofozoito se multiplica enlouquecidamente sobre as vilosidades intestinais, que são as minúsculas lombadas de absorção de nutrientes. O parasita gruda fisicamente seu corpo microscópico por sucção ao longo dessas dobras. Criando uma lona impermeável. Literalmente, uma grossa lona que barra química e fisicamente a absorção biológica. A nutrição é tapada. As consequências que o material lista incluem derretimento abrupto da massa corporal em poucas semanas e a presença assustadora da esteatorreia crônica, que é a produção de fezes pastosas, fétidas e brilhantes, porque o corpo não consegue quebrar a gordura e despeja tudo direto para fora. Uma pane de absorção que afeta processos metabólicos primários e prejudica marcos de aprendizagem cognitiva em recém-nascidos cronicamente parasitados. Analisando o perigo da síndrome desabsortiva, me bateu uma dúvida e eu vi uma certa contradição nas diretrizes. Se 90% das pessoas carregando giardia nunca sentem nada, por que os manuais exigem tratar todo mundo? Não poderemos tratar só os indivíduos com esteatorreia e diarreia manifesta? Tratar as massas silenciosas portando um parasita amigável parece um gasto gigantesco e inútil de medicamentos potentes? Essa é uma dúvida muito comum. Economizar drogas clínicas faria sentido numa visão individualista, mas os roteiros educacionais proíbem o isolamento clínico em salas fechadas. Quando a pergunta é quando o tratamento médico deve intervir num portador sem sintomas, as resoluções de saúde indicam uma resposta contundente. Sempre. Então trata-se absolutamente todos. Todos. Tratar um hospedeiro blindado sem febre não busca proteger as vilosidades intestinais intactas dele, mas tem um papel social preventivo imperioso. Para cortar a transmissão. Claro. Cada indivíduo portador de giardia, mesmo sem sintomas, solta dezenas de milhões de cópias blindadas, cápsulas super resistentes no esgoto. Uma chuva desavisada redistribui essas bombas ativas em poços não monitorados que chegam à torneira não tratada da criança no quarteirão vizinho, que pode acabar na pediatria com síndrome de desabsorção fatal. Entendi. A receita extrapola curar o órgão solitário e se estende para esterilizar a infraestrutura ambiental do esgoto municipal. É uma visão de saúde pública pura. Exatamente. O que eleva a urgência de saber usar o arsenal farmacológico pesado. A seção do documento delineia um complexo catálogo químico e ensina gatilhos de memória úteis para os residentes. Sim, eu ouvi os macetes terapêuticos. Para os eumintos, o material ensina a usar o praziquantel, que se ajusta metodicamente aos plateumintos lisos. E para os nemateumintos, que são aqueles vermes redondos enormes, usa-se a grande família dos remédios terminados com o sufixo bendazol,
como o mebendazol e o albendazol. Que liquefazem ativamente as complexas massas de vermes, gigantes e larvas. E no campo oposto, contra os protozoários causadores da giardíase, a primeira linha mencionada para ataque rápido é o tinidazol em dose única. É o chamado botão de reset. 2 gramas inteiras de uma vez para adultos. Esses botões resetadores não existem de forma aleatória nas grades de saúde nacional. A posologia de dose única molda as respostas globais logísticas num sistema que enfrenta todos os dias a falta constante de adesão do paciente. O paciente não toma o remédio até o fim. Exato. Tratamentos de longos, agressivos ao fígado e com antibióticos duros são esquecidos nas gavetas do dia a dia corrido. A dose explosiva comprimida numa unidade aguda, focada num golpe imediato, resolve o problema nas vias endêmicas contaminadas com muita eficácia. Mas a praticidade dessa posologia não simplifica completamente o aprendizado do médico, porque as alternativas existem e são cruciais. A bula vai além do recurso único. O material detalha esquemas longos com o albendazol e cita drogas super especializadas como a paramilmicina. A paramilmicina é fascinante. É indicada excepcionalmente pela equipe pré-natal para grávidas com infecção pesada em urgência. Porque ela não é absorvida no fluxo sanguíneo, certo? Exatamente. E esse é o traço definitivo que diferencia um leitor de bulas automático de um médico investigativo. A paramicina atua quase exclusivamente como vassoura tóxica no tubo digestivo, varrendo a giardia e evitando que os resíduos tóxicos atinjam o útero irrigado, preservando o bebê fetal. E tem também o uso sistêmico de bloqueio total, como a ivermectina. Que, pelo visto, tem ação contrária. Ela vai para a corrente sanguínea inteira. Sim. A ação generalizada sistêmica da ivermectina penetra e varre ativamente as fibras musculares e os pulmões, disparando e paralisando diretamente os fusos neurológicos das larvas velozes da estrongiloidíase. Cada escolha exige o balanço cirúrgico microscópico. Impressionante. Tentando amarrar cada mecanismo decodificado dessas lições do material de Residente sobre infecções tropicais. A certeza de que essas antigas parasitoses ultrapassam os banais desconfortos intestinais das nossas visões ingênuas é esmagadora. Trata-se da biologia fundamental moldada através dos milênios e compreendida pela ciência clínica em uma corrida contínua por superioridade. Sim, decodificamos vermes rastejando pela pele intacta, rasgando capilares no pulmão e provocando asma aguda. Vimos colônias de amebas perfurando tecidos vivos até alcançar o fígado e abrir abscessos. Vimos parasitas blindados tapando a absorção de alimentos em bebês de forma completamente silenciosa. Tudo exigindo um faro investigativo absurdo do médico, principalmente pela falha dos exames tradicionais. E diante de tanta resiliência biológica e complexidade que a gente analisou hoje, surge uma reflexão sobre como o planeta inteiro se organiza atualmente, com a facilidade absurda e as conexões rápidas dos modernos voos contínuos. As fronteiras deixaram de existir. Exato. Se a gente avaliar os portadores assintomáticos intocados contendo milhares de cápsulas de fuga espaciais no intestino, antigamente esses exércitos orgânicos invisíveis ficavam confinados a áreas rurais isoladas ou com falta de saneamento básico. Hoje eles viajam confortavelmente espalhados globalmente, cruzando os oceanos dentro de poltronas de avião de forma não detectada. O que antes ficava esquecido no mundo local, agora se espalha livremente nas metrópoles internacionais em questão de horas. Pois é, o que transforma o conhecimento detalhado desse manual de médicos residentes sobre infecções agressivas em muito mais do que medicina tropical isolada. É uma ferramenta vital de detecção universal obrigatória para proteger uma sociedade global totalmente sem fronteiras. Fica a reflexão.